E a gente ainda vê muito problema com relação ao preenchimento de prontuário. Doutora, vamos falar dessa paciente nossa hipotética aluna. Ela fez uma ovarioesterectomia, uma cirurgia de rotina. Semanas depois, essa tutora, ela aparece na clínica muito irritada porque a aluna está com deiscência de sutura. Ela diz que o veterinário não informou sobre os riscos, ele garante que explicou, mas isso não está descrito nem no termo, nem no prontuário. Qual o problema disso, né? A gente tem alguns. De maneira bem sucinta, o médico veterinário, ele precisa entender que o prontuário é um documento que precisa ser preenchido de maneira adequada. Então, as informações sobre a paciente, apenas resumindo, estável, orientada sobre o risco ou sobre os riscos, não supre aquilo que o conselho exige de mínimo que o prontuário tem que ter. E a gente ainda vê muito problema com relação ao preenchimento de prontuário. E o segundo ponto é o do cumprimento de deveres de informação. Então, a gente precisa fazer provas e muitas vezes essa prova é obrigatória através de um termo de consentimento livre e esclarecido, de que a cliente sabia sim dos riscos envolvidos, principalmente no procedimento dessa natureza, que é um procedimento eletivo, dos riscos envolvidos, inclusive do risco de deiscência de sutura. Então, a cliente precisa ser orientada? Sim. Precisa estar no prontuário? Sim. Mas, além disso, que o termo de consentimento trouxesse essa informação mais detalhada para evitar esse tipo de problema de questionamento do responsável, que a gente vê com bastante frequência. Além do efeito colateral dele imaginar que aquilo ali não é só não informação, aquilo ali é um erro. Complementando o que a doutora Renata falou, muitas vezes o veterinário ele acha que numa frase que está escrita no termo de consentimento, ele vai se proteger contra todos os eventos adversos que possam acontecer nesse procedimento eletivo. E isso não é verdade. Então é importante o veterinário ele pensar, mas o que pode dar errado numa simples OSH? E tudo isso está descrito no termo, desde que seja um evento adverso, um risco, e não uma falha técnica. Nossa, perfeito, bom ponto. E quando um caso desse chega para análise, doutora Roberta, qual é a primeira coisa que você costuma avaliar? E quais são as informações que você procura para reconstruir essa história, para chegar exatamente nisso, né? Saber se foi uma falha técnica ou se foi um evento adverso. A documentação, né? A documentação. O prontuário é o rei da documentação, né? E é nele que tem que estar descrito o que foi conversado, né? E a técnica que foi empregada naquele procedimento. Então, por exemplo, a gente está falando de uma deiscência de pontos. A gente precisa ter o registro de que ele orientou que, por exemplo, precisava usar uma roupinha, um colar, porque pode acontecer porque o animal lambeu, né? Então, se não tiver esse registro, aí fica mais complicado. Então, a primeira coisa que o perito vai pegar e vai se basear é no prontuário.